Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição no livro de Malaquias, nessa série de exposições que nós iniciamos nos profetas menores. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento e o último dos profetas menores. A última exposição que nós fizemos foi no capítulo 3, versículos de 1 a 6, onde nós abordamos sobre os dois mensageiros. O primeiro mensageiro, capítulo 3, versículo 1, parte A, está falando de João Batista, aquele que abriu o caminho para a chegada do Messias. E na parte B do versículo 1 até o versículo 5, ele está falando sobre o aparecimento, o surgimento do Messias, que iria vir e ia colocar as coisas no seu devido lugar. E no versículo 6, Deus reafirma a aliança com o povo, dizendo que ele não muda. Quem mudou foi o povo. Quem se afastou de Deus foi o povo. Mas Deus não muda a sua palavra, não muda a sua aliança. Por isso os filhos de Jacó, os filhos de Israel, não foram destruídos. E agora, dos versículos 7 a 12, Deus vai colocar mais uma vez o dedo na ferida do povo. E vai falar o que estava acontecendo com as ofertas, com os dízimos, que o povo estava negligenciando e o povo estava roubando a Deus. Versículos 7 a 12 diz assim: Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando. E ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponha-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida, por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícia, diz o Senhor dos Exércitos. Depois de ele apresentar a chegada do Messias, depois de ele falar que ele não muda, por isso que os filhos de Israel não foram destruídos. E o versículo 7, Deus explica que desde os primórdios, desde os patriarcas, desde que Moisés tirou o povo do Egito, o povo sempre foi rebelde. É só você ler o livro de Êxodo, o livro de Juízes, que foi um apagão espiritual total no povo. Cada um fazia o que era bem aos seus olhos. O povo estava sem liderança. E Deus levanta os juízes para liderar o povo. E quando o juiz estava vivo, o povo servia ao Senhor. Quando o juiz morria-se o juiz, o povo voltava de novo para a prostituição, para a idolatria, para os pecados. Aí Deus enviava uma nação para oprimir o povo. O povo se arrependia, orava a Deus, pedia clemência, misericórdia. Deus levantava um outro juiz, e esse juiz ia livrar o povo por um determinado período. Quando o juiz morria, voltava tudo novamente. Então Deus está relembrando que é o povo que sempre quebrou a aliança. E aquela situação que ele estava vivendo era simplesmente porque eles estavam sendo desobedientes, mais uma vez, à aliança do Senhor. Versículo 7. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Porque lembrando aqui que na antiga aliança, querido, era condicional. Vocês querem ser abençoados? Queremos, Senhor. Vocês querem ser prósperos? Queremos, Senhor. Então vocês têm que cumprir. Se vocês obedecerem, se vocês atentarem, se vocês seguir
todos os meus mandamentos, todas essas bênçãos irão acompanhar vocês. Bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito será o fruto do seu ventre, bendito será a sua macieira, aonde você colocar o pé será teu. Então era condicional. Se o povo fizesse tudo ao contrário, viria as maldições, como de fato veio. As maldições veio e o povo se arrebentou. O povo se lascou. Essa é a palavra correta. O povo foi levado cativo. Se você estudar sobre o Reino do Norte, capital Samaria, 10 tribos, em 722, Samaria foi invadida pelos assírios e levou as 10 tribos dispersa, destruiu a cidade de Samaria e o povo nunca mais retornou às 10 tribos por causa da desobediência. Anos depois, Judá, Reino do Sul, 2 tribos, Benjamim, Judá, capital de Jerusalém, foi invadida por Nabucodonosor. Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói o templo, matou milhares de pessoas e levou o povo cativo. Por quê? Por causa da desobediência. Porque o povo não obedeceu os estatutos, não guardaram os mandamentos. Então Deus está relembrando para o povo, vocês estão nessa situação porque você quebrou a aliança. Vocês quebraram os preceitos que eu estabeleci. E hoje, não é a mesma coisa? O povo desobedece, o povo peca, o povo faz tudo errado e quer a bênção de Deus. E fica de maneira cínica, né? Conforme o povo aqui, nessa época de Malaquias. Mas, Senhor, por que estamos nessa situação? Aquela auto-vitimização. O povo não é realista, o povo não joga limpo com Deus, o povo não coloca os pingos nos is, coloca as coisas em pratos limpos. E Deus está explicando por que eles estão nessa situação. Vocês estão nessa situação porque vocês me largaram, me abandonaram. E não tem bênção de Deus para quem é desobediente. Não tem bênção de Deus para aqueles que é negligentes. Não tem bênção de Deus para prostituto, para idólatra. Não tem. É juízo. É juízo. Então, o povo estava vivendo essa fase caótica, financeira, espiritual, material, conjugal. Uma situação totalmente atípica porque eles estavam sendo desobedientes à palavra de Deus. E Deus estava relembrando aqui. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Só que Deus é um Deus amoroso, é um Deus longânimo, é um Deus benigno. Olha a parte B do versículo 7. Voltem para mim. Deus aqui, a esperança do Senhor, de Deus. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, porque o livro é um diálogo entre Deus e o povo. Vocês perguntam, como havemos de voltar? Versículo 8. Versículo 8. Olha só, Deus, por intermédio do profeta, vai falar para o povo. Será que alguém pode roubar Deus? Deus está perguntando. Será que alguém pode roubar Deus? Mas vocês estão me roubando. E ainda me perguntam, em que te roubamos? E esse texto aqui é muito mal interpretado, Nós vamos entender. Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? Veja o cinismo do povo. Veja a auto-vitimização do povo. Em que te roubamos? Aí Deus responde, nos dízimos, está no plural aqui, e nas ofertas. Com maldição, vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando vocês, a nação toda. Aqui não é só os sacerdotes. Toda a nação, Deus estava acusando o povo de ladroagem. Existiam naquela época, queridos. Eu não vou entrar aqui no mérito, no dízimo, no Novo Testamento, essa discussão, não. Até porque nós não temos base bíblica neotestamentária para o dízimo. Eu não sou contra o dízimo, tá? Se você quiser dar, não sou contra. Mas não temos uma base neotestamentária para o dízimo. Você tem base no Novo Testamento para contribuir. Paulo fala isso no capítulo 8 de 2 Coríntios, que Deus ama aquele que dá com alegria.
tem que contribuir, né, para a manutenção da obra de Deus, a manutenção dos ministros de Deus, dos pastores, aqueles que pregam a palavra. Paulo fala, aqueles que se afadigam na palavra é digno de honorários justos, de um bom salário. Tá? Paulo fala sobre isso. Paulo fala sobre a ajuda aos irmãos pobres, necessitados. No livro de Atos, capítulo 2, capítulo 4, você vê as pessoas vendendo as propriedades, depositando dinheiro aos pés dos apóstolos, e os apóstolos compartilhando dinheiro, né, com aqueles que tinham necessidades. Então, contribuição é bíblica, faz parte do culto. Mas aqui, né, o povo estava roubando porque o povo não estava levando os dízimos e as ofertas. Tá? Uma síntese aqui para vocês entenderem: existiam, né, 4 tipos de dízimos. Existiam outros, como tinha um dízimo que era de 3 anos, que eram repartidos em relação aos pobres. Tinha o dízimo duplicado dos sacerdotes, enfim. Mas eu quero me deter nesses 4 tipos de dízimos. Os 4 tipos de dízimos que estão aqui. Inclusive no versículo 5, ele já abordou, quando está falando do mensageiro de Cristo, do Messias que iria vir em juízo. Ele fala dos trabalhadores, fala das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. Então esses dízimos, os 4, né? Primeiro dízimo, o dízimo dos sacerdotes. Os sacerdotes da tribo de Levi, eles não tinham terra para cultivar, para plantar. Então o povo tinha que trazia os animais, trazia os primeiros frutos, traziam tudo aquilo que eles plantavam, eles traziam, né? E os sacerdotes, os levitas, tiravam a sua parte para comer. Eles eram sustentados pelos dízimos. Tá? Então o povo tinha que dar. Estava lá no Antigo Testamento, estava na lei. Segundo, o dízimo do órfão. Aquele que não tinha pai e não tinha mãe. Tinha também o dízimo deles. Tinham que ser sustentados. Tá? O templo ali, aquele templo que foi construído na época de Ageu, de uma parte onde ficavam esses dízimos, tá? Separados do sacerdote, do órfão. Tinha também o dízimo, tá? Que é o terceiro, né? Terceiro, o dízimo da viúva, quando ela morria e não tinha filhos para sustentá-la. Os dízimos ajudavam a sustentar sua casa, principalmente uma idosa que não tinha mais como trabalhar. Então tinha um dízimo das viúvas. Tinha um dízimo também dos estrangeiros, aqueles que vinham de fora, a hospitalidade. Então tinha um dízimo dos estrangeiros. Então o povo estava roubando o dízimo do sacerdote, estava roubando o dízimo do estrangeiro, do órfão e da viúva. Por isso que Deus estava falando para o povo: vocês estão me roubando. Vocês estão me roubando quando as viúvas estão sendo desprezadas, quando os órfãos estão sendo desprezados, quando o estrangeiro está sendo desprezado. Vocês estão roubando. Quando vocês estão roubando eles, os dízimos deles, os alimentos deles, é como vocês estivessem me roubando. E aqui não é o dízimo em si que Deus está falando, condenando. Eles não estão dando. Deus está falando da fidelidade, porque estava na lei. Tá? O fato de você dar dízimo não significa nada. Porque tem gente que dá dízimo, mas é pilantra, é um vagabundo, é um 7-1, tá? A vida é toda torta. Não é o fato de você dar o dízimo que você vai ser abençoado. Não. É a fidelidade. Tá? Porque a bênção não está no dízimo. A bênção está em você. A bênção está em você. É a sua fidelidade para com Deus. Vocês estão entendendo? É a sua fidelidade para com Deus. Então muita gente usa essa passagem para fazer terrorismo espiritual. Tá? Só usa Malaquias 3, esquece do contexto que estava acontecendo. A nação estava afastada de Deus. A nação estava desviada. A nação estava sendo negligente. Os cultos eram mortos.
Os sacerdotes mortos espiritualmente, né, estavam aceitando animais cego, manco, coxo, animal de qualquer maneira. O povo estava tratando Deus como um lixo. E Deus estava jogando na cara deles, esfregando na cara deles as suas mazelas, os seus pecados, a sua negligência para com eles. E mais uma vez Deus está apontando aqui que eles estavam roubando, tá? Nos dízimos e nas ofertas. Olha o versículo 9. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda a nação agora. Tá? Por que Deus fala com maldição vocês são amaldiçoados? Por causa da aliança. Mais uma vez aqui reiterando, a aliança, a antiga aliança, ela tinha preceitos e tinha deveres. Se o povo obedecesse, o povo era abençoado. Se o povo desobedecesse, como o povo estava desobedecendo, o povo era amaldiçoado. E por que o povo estava sendo amaldiçoado? E por que Deus estava estendendo a mão contra o povo? O juízo de Deus estava vindo contra o povo, porque o povo estava negligenciando a lei do Senhor. Simples assim. Versículo 10. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Expressão casa do tesouro era um lugar separado no templo para colocar esses dízimos. Que dízimos? Do estrangeiro, do órfão, da viúva, do sacerdote. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja o quê? Mantimento na minha casa. Porque se o povo não trouxesse o dízimo, o sacerdote ia morrer de fome, o órfão ia morrer de fome, a viúva ia morrer de fome, o estrangeiro não ia ser bem recebido. Então o povo estava roubando, tá? Os dízimos, aquilo que era de Deus, as primícias, porque tudo pertence a Deus. Nós somos só mordomos. Nós só administramos aquilo que Deus nos dá. Então o que está aqui é o princípio da fidelidade. Se você não concorda com o dízimo, sem problema nenhum. Nós não vamos brigar com isso, ou por isso. Mas que você tem que contribuir, isso tem. Não tem para onde correr, querido. Não quer dar 10%? Não tem problema. Eu quero dar uma oferta. A oferta você estipula o valor. Você vai lá e dá. Porque tem pessoas precisando, tá, de ser socorridas, sustentadas, desempregadas, passando necessidade financeira. E a igreja contribui para ajudar, para que haja mantimento, tá? Para que as pessoas venham a ser sustentadas. Se você nunca passou por uma crise financeira, graças a Deus. Tomara que você nunca passe, mas você pode passar. Você pode precisar de ajuda da igreja, de algum irmão, de alguma irmã, de uma oferta de um irmão, de uma oferta de uma irmã. Então contribua, não seja mão fechada, mão de sovina, não seja avarento. Tem um pastor que lhe dizia que você conhece de fato quando o crente é convertido, quando o bolso dele é convertido, quando o bolso se converte. Porque nós gastamos dinheiro com tanta coisa, queridos. Mas quando o pastor vai falar de dinheiro, de contribuição, o povo fecha o coração, o povo não dá. Então nós temos que contribuir, nós temos que abrir a mão, nós temos que pararmos de sermos avarentos, tá? Tem gente que parece ter um demônio na mão, não abre para nada, não dá para nada, nem para a família, tá? Quando você morrer, miserável, avarento, vai deixar tudo aí, não vai levar nada. Então seja liberal, abra a mão para abençoar a obra de Deus. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponha-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir a janela dos céus e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Essa expressão aqui, abrir a janela dos céus, está falando da chuva. Porque naquela época o povo plantava, colocava semente, mas se não chovesse, não ia resolver nada a plantar. Tinha que chover para a semente quebrar, germinar, brotar, crescer, e depois o povo colher, o povo comer, o povo se alimentar. Então, o povo parando de roubar a Deus, tá sendo fiel a Deus, a sua fidelidade.
Deus iria abrir a janela dos céus e ia derramar chuva. E havia bênção. Né? E Deus também, no versículo 11, olha só, além de Deus derramar a chuva, abrir a janela dos céus, por causa de vocês, repreenderei o devorador, os gafanhotos, que vinham para comer a plantação. Aquele cortador, devorador, destruidor, o migrador. Deus ia destruir a praga. A praga não ia comer. E muita gente fala aqui, usa esse texto, deturpa esse texto e fala que o devorador é o diabo, o demônio. Mentira. O devorador não é o diabo, querido, não é o demônio. Tá? Aqui era um inseto, era o gafanhoto, que vinha comer as plantações do povo. Tá? Que vinha comer aquilo que o povo plantava. Se o povo fosse fiel a Deus, Deus iria abrir a janela dos céus, a chuva ia vir, e Deus ia repreender as pragas, os gafanhotos. Deus iria repreender para que não consuma os produtos da terra. E não deixarei que as suas videiras, né, onde era tirado o vinho, nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus iria abençoar o povo, quando o povo fosse fiel a Deus. Todas as nações dirão, né, quando o povo fosse fiel a Deus. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou derramar chuva. Eu vou derramar as copiosas bênçãos sobre vocês. Eu vou repreender o devorador para que não coma a plantação, para que não destrua a plantação, para que vocês não percam a safra. Eu vou repreender, mas para eu fazer isso, vocês têm que ser fiel. A questão aqui está a fidelidade, porque Deus instituiu, tá? Vocês têm que ser fiel. Tragam os dízimos para sustentar o sacerdote, para sustentar a viúva, o órfão, o estrangeiro, para sustentar aqueles que necessitam. E vocês estão me roubando, vocês, a nação toda. E vocês estão perguntando ainda, de uma forma cínica, né? Auto-vitimada, Senhor, em que estamos te roubando? E Deus está indo na canela deles. Deus está colocando o machado da verdade na raiz do problema. Vocês, a nação toda. E aqui nós terminamos mais uma exposição. E o que nós aprendemos com essa exposição? Aprendemos o princípio da liberalidade, o princípio da fidelidade a Deus. Nós temos que contribuir, queridos, sendo você ou não dizimista. Tá? O ponto aqui é a fidelidade. Não segure, não retenha. Se Deus está te abençoando, se Deus está te prosperando financeiramente, você tem condições de ajudar e você não ajuda, você está pecando. Se você conhece alguém que está precisando, nessa pandemia, gente perdeu emprego, perdeu empresa, estão passando necessidade financeira, quem sabe está com a conta de água atrasada, a conta de luz, o aluguel, e você pode ajudar. Ajude. Não precisa tocar trombeta. Vai lá e ajude, pagando o aluguel, pagando a conta de água, de luz, fazendo uma compra. Faz uma coisa pelos seus irmãos. Ajude. Não feche a sua mão. Não seja avarento. Não seja mão de sovina. Ajude. E você será abençoado. Porque, como disse Salomão, quem dá ao pobre empresta a Deus. Está em Provérbios. Ajude. Ajude. Porque contribuir é um princípio bíblico que está no Antigo Testamento e está no Novo Testamento. Isso você não pode negar. É bíblico. Faz parte do culto. Faz parte da liturgia do culto. Deus vos abençoe. Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho. Deixe o seu like. Deixe, né, o seu joinha. Se inscrevam no canal se você não é inscrito. E acionem o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Até as próximas exposições.